Bom dia a todos. Sou o Guilherme Giserman, estrategista internacional da XP. Esse é o segundo dia da série Preparando para a Retomada, uma série especial de lives que a XP está fazendo essa semana para discutir essa nova normal do mercado financeiro. E hoje o foco especial é falar em investimentos no exterior. Quem quiser se inscrever pelo site é conteúdos.xpi.com.br. Hoje eu estou aqui com o Fabiano Sintra, também da XP, da área de fundos internacionais, o Rui Alves, da Quineia, gestor de ações globais, e o Fernando Gonçalves, também gestor de ações globais na SPX. Então, hoje o tema é investindo fora do Brasil sem precisar sair do país. Para simplificar, eu sempre divido o mundo em 3 pedaços. Tá? Você tem os Estados Unidos, onde você tem principalmente 2 setores que não existem no mundo de maneira significativa, que é tecnologia e biotecnologia. Não existe no Brasil, não existe na Europa, existe um pouco na China a parte de tecnologia, tá? Mas na proporção que existe nos Estados Unidos não existe. Então, se você quer ir para os Estados Unidos, você tem esses 2 universos para explorar. Logicamente precisa de experiência, precisa conhecer o que você está fazendo, tá? Fernando e eu, a gente faz isso aí há 20 anos, mas são 2 setores fantásticos e uma avenida aberta. Na Europa, por outro lado, você não tem a tecnologia, mas você tem franchise, né, incríveis, uma Nestlé, né, como a Unilever, você vai ter uma Louis Vuitton, você tem empresas de consumo na Europa, brands de consumo, que você não tem, diria, em nenhum lugar do mundo. Eu acho que não existe uma brand de alimentos como a Nestlé, eu acho que não tem uma brand de cuidados pessoais como o caso da Unilever, eu acho que não tem uma brand de luxury, de luxo, né, como a Louis Vuitton, obviamente a empresa Louis Vuitton, e você acha aquilo na Europa. E quando você vai para a Ásia, você tem modelos que você também não vai achar. Você tem empresas de internet chinesas que só funcionam na China, mas são empresas fantásticas, né? Alibaba, Tencent, né? Que tem o WeChat, essa coisa toda. Você tem as empresas de tecnologia da Ásia, né? Que fazem semicondutores, né? Toda a cadeia tecnológica, na verdade, acontece dentro da Ásia, né? E que você também não vai encontrar aquele tipo de empresa em nenhum outro lugar do mundo. Tá? Lembra que 1/3 das pessoas, 1/3 da economia do mundo ainda é na Ásia, tá? E se você fizer um círculo ali entre a China e a Índia, mora mais gente dentro daquele círculo que pega a China, a Índia e parte da Indonésia do que fora daquele círculo, tá? Então, o mercado de consumo asiático com um potencial imenso. Essas 3 regiões com características completamente distintas vão te oferecer coisas que você nunca vai ver no Brasil, tá? E gente como o Fernando, como eu, a gente faz isso há 20 anos, a gente olha esse universo há 20 anos, a gente é absolutamente apaixonado por esse universo, e a gente pode, via os nossos fundos, trazer isso para vocês, e tenho certeza também que o pessoal da XP pode prover isso para vocês. Eu acho que a única coisa que eu adicionaria é que no final, você tem 2 maneiras de investir em equities, né? Você pode investir em equities seguindo simplesmente o ciclo econômico, né? Então, se você está numa recessão, recuperação, final de ciclo, ou você pode investir em equities simplesmente olhando para o fundamento das empresas. Quando você faz simplesmente um investimento via ciclo, você pode até fazer ele via Brasil especificamente, só que você vai estar muito restrito ao ciclo econômico Brasil, que claramente é impactado pelo ciclo econômico global, mas não necessariamente você vai conseguir expressar a sua visão de maneira mais eficiente. Quando você tem a opção de investir em outras regiões, você vai investir, vai conseguir participar de diferentes ciclos econômicos e expor a sua visão macroeconômica muito mais eficientemente. E número 2, tem a parte de setores que o Rui também mencionou. Eu acho que quando você olha para os Estados Unidos, são 2 grandes áreas, e eu incluiria uma terceira, que é o setor industrial, que também nos Estados Unidos é caracterizado por um alto grau de tecnologia e pesquisa e desenvolvimento, né? É um setor bastante diferenciado em relação à propriedade intelectual, né? Que basicamente oferece crescimento secular, alto retorno, alto crescimento, que você não vai conseguir achar em nenhum outro país. No lado de tecnologia, você consegue até achar em algumas empresas na Europa, algumas empresas na China,
mas eu diria que a grande oportunidade ainda está nos Estados Unidos. E é muito difícil você replicar esse tipo de investimento em outras regiões, porque simplesmente você não tem os veículos. E para a gente entrar um pouquinho mais no contexto atual Bom, primeiro a gente viu explodir essa bomba, esse Black Swan que ninguém esperava, o coronavírus, o mercado caiu, S&P caiu uns 34% do topo até o fundo, recuperou, fez um V na bolsa, mas não na economia, né? A recuperação em V na bolsa já foi, e aí cedeu um pouquinho agora com preocupação de segunda onda, mas é difícil ficar na frente desse trator do Fed, dos bancos centrais, que já imprimiram, o Fed já imprimiu uns 5 tri, isso é PIB do Brasil, México e Itália juntos, e tem mais, está se falando agora de um pacote de 1 tri de infraestrutura, então eles vão fazer o que for preciso. Mas, por outro lado, o S&P ficou caro, né? Saiu de umas 19 vezes para 14 no fundo, para 22 vezes PI, preço-lucro, né? Valuation, S&P, lucro encolheu, preço explodiu, recuperou, então ficou caro. Como vocês veem isso? Teria espaço para ir mais? E sem tentar adivinhar semana que vem, né, ou amanhã, mas pensando num estrutural mais longo, assim, dado que os Estados Unidos têm os ativos, como a gente está falando, né, tem os ativos de melhor qualidade e crescimento, mas ficou um pouco mais caro. É justificado esse prêmio em relação ao resto do mundo? Isso fecha um pouco? Como vocês veem? Diferente, vamos dizer, Estados Unidos, Europa, China, né, mercados emergentes, preço, o que é mais atrativo, e olhando para o longo prazo, é Estados Unidos mesmo, a Bolsa Americana é o que tem de melhor? Posso começar, Rui? Vai lá. Então, eu acho que o Black Swan não foi apenas um, né? Você teve o Black Swan do Covid-19, depois você teve o Black Swan que foi o crash do petróleo, que basicamente gerou ainda mais pânico no mercado de crédito. E depois você teve a resposta tanto fiscal e monetária dos governos e dos bancos centrais, que eu acho que nunca foram tão intensas, tão fortes, né? E no final, quando você tem um choque sem precedentes, né, do lado de demanda e oferta, uma resposta sem precedentes também, você espera retornos sem precedentes, que foi o que acabou acontecendo nos Estados Unidos. Você teve um V-shape recovery do mercado de ações e todos os ativos de risco, que surpreenderam grande parte das pessoas. Em relação à valuation, né, e oportunidades, eu acho que para o médio e longo prazo, se você quer investir em equities, você sempre está buscando onde você vai conseguir ter maior oportunidade de crescimento. E o crescimento, no final, ele é uma função de quanto você consegue atrair de retorno no seu capital empregado. E eu acho que os Estados Unidos, em relação ao resto do mundo, está muito bem posicionado. Então, tirando o valuation da discussão, se você quer olhar para crescimento secular, empresas de qualidade, empresas com governança corporativa corporativas são alinhadas com o interesse do investidor, acho que os Estados Unidos está extremamente bem posicionado para o longo prazo. A gente pode discutir valuation, né, no curto prazo, e a gente sabe que o valuation não é uma boa medida para você time o mercado, né, para você entrar ou sair do mercado. O melhor indicador para você entrar ou sair do mercado é o ciclo de lucro das empresas. Então, o valuation atual, como você bem mencionou, está em torno de 22 vezes o número de 2020, e tem muita discussão qual vai ser o número de 2021, né? Então, a nossa cabeça é que o earnings do S&P vai estar em torno de 150, 155 dólares para o final de 2021, enquanto o consenso está um pouco mais otimista, está em torno de 160 a 165 dólares, e alguns sell-sides chegam a dizer que o earnings poderia bater até 170 dólares, seria acima do nível de 2019. E por que vem esse otimismo, né? Basicamente, devido ao suporte tanto monetário quanto fiscal que aconteceu, que foi muito acima do esperado.
Então, se você tiver qualquer tipo de solução, tanto médica quanto vacina, para o vírus, realmente essa recuperação vai ser muito mais rápida do que todo mundo está esperando, porque o estímulo foi muito forte. Eu acho que a grande incerteza continua sendo o vírus. A gente não sabe se vai ter a segunda onda ou não, eu não sou especialista para dizer se vai ou não, mas está todo mundo, todo dia, sem dúvida nenhuma, olhando o dado de crescimento do vírus nos Estados Unidos, na China, na Coreia, e isso tem feito preço, como a gente viu na semana passada. Porque se a gente tiver mais uma onda de contaminação, você tem o risco de, novamente, a gente entrar num processo de full lockdown, né, de fechamento da economia como um todo, e a economia hoje já está fragilizada. Se você passar por um segundo processo de lockdown, eu acho que o preço dos ativos é completamente diferente do preço que a gente tem atualmente. Então, eu dividiria a discussão entre valuation de curto prazo, né, que é muito dependente do que vai acontecer com o vírus, como que vai ser a recuperação, do valuation de longo prazo. No valuation de curto prazo, eu acho que o mercado está subestimando um pouco os riscos que a gente tem pela frente. Então, o vírus não é o único risco que a gente tem nos Estados Unidos. A gente ainda tem muito pouca visibilidade em relação à recuperação de earnings nos Estados Unidos. A gente tem um processo eleitoral que vai começar no segundo semestre, com plataformas de eleição completamente diferentes entre democratas e republicanos. O mercado colocando mais chance nos democratas ganharem tanto a presidência quanto o Congresso, que daí o impacto potencial para as ações americanas pode ser ainda maior, porque você pode ter a reversão de parte do benefício que você teve do tax reform em 2017. Então, olhando para o curto prazo, eu concordo com você que o valuation nos Estados Unidos parece um pouco esticado. Acho que não está com uma gordura suficiente para enfrentar as incertezas que a gente tem pela frente, mas, ao mesmo tempo, eu olho para os outros ativos de risco e ajusto a qualidade ao crescimento secular, e eu não posso dizer que os Estados Unidos está caro. Se os outros ativos estão no valuation que está, eu tenho que olhar, que estão, né, eu tenho que olhar o relativo, e no relativo eu acho que a Bolsa Americana não está cara. Olhando para as outras bolsas, a discussão é um pouco mais complicada, porque a Bolsa Americana é uma bolsa com uma parcela relevante setorial que participa de crescimentos seculares, que é menos dependente do crescimento atual, do momento e do ciclo. Nas outras bolsas, a gente já teve um re-rating, né, o múltiplo subiu consideravelmente, e agora você tem que ter a perspectiva de melhora de earnings sendo entregue. E daí você entra nessa discussão, se realmente a recuperação econômica vai ser forte como o mercado está vislumbrando ou não, ou se os riscos compensam ou não. Então, só para concluir, eu não acho que o valuation de equities no mundo está extremamente caro, no relativo. No absoluto, você pode questionar um pouco no curto prazo. E se fosse olhar para a oportunidade de médio e longo prazo, eu continuaria focando nos Estados Unidos, porque eu acredito que você consegue expressar a sua visão otimista através de setores que dependam menos do ciclo econômico e que se beneficiam mais pela estrutura de juros mais baixos, dado que grande parte do valor atribuído para aquelas empresas está no longo prazo ao invés do curto prazo. Tá, deixa eu ver como eu consigo contribuir para a discussão. Eu gostei muito da última apresentação do Warren Buffett, que ele falou, nunca aposte contra os Estados Unidos. E eu até estenderia mais, eu digo, nunca aposte contra o mundo, nunca aposte contra o capitalismo, nunca aposte com tudo que a gente criou, né, nas últimas décadas e que continua a existir, continua a nos levar para frente nesse mundo. Eu com 25 anos fazendo o que eu faço, eu acho que eu já vi o mundo acabar umas 4 vezes para renascer depois. E as 4 vezes que eu vi o mundo acabar, sempre tinha especialistas que me falavam que agora é secular stagnation, agora a cultura de equity morreu, como era o caso depois da bolha estourou em 2000, a cultura de equity
segundo os especialistas, tinha morrido. Quando eu nasci num mundo em que ia acabar por guerra nuclear, e depois eu tive a crise de 2008, que eu achei que o mundo ia acabar ali, eu trabalhava em Londres, no setor financeiro, e, logicamente, o foco da crise de 2008 foi o setor financeiro de Londres e Nova York, então eu achei que o mundo tinha acabado mesmo. Mas o mundo renasceu e eu tive que escutar que era secular stagnation, que nunca mais ia crescer, e cresceu de novo, e veio o Covid, eu escutei que o mundo ia acabar de novo, e todos os especialistas disseram que agora não tem jeito, porque vão ser... E de repente estamos aí, e o mercado está caro, deixa eu só te dizer aqui, olhando a minha tela no momento, ele está 2,3% mais caro do que estava ontem, tá? Porque no pré-mercado o S&P está subindo 2,3%. Então, o que eu digo é o seguinte, olhando no mundo só em ações líquidas, que você pode entrar e sair quando quiser dessas ações, tem mais de 5 mil, 10 mil delas. Tá? Sem dizer que em todo esse universo de investimentos você não vai achar oportunidade de investimento num mundo em que a transformação acontece na velocidade que está acontecendo. A gente trancou as pessoas em casa, tirou as pessoas do escritório e olha o que está acontecendo. Estamos em lives aqui, fazendo modelos que nunca fizemos antes. Todos nós trabalhamos de casa, em videoconferência, de uma maneira que a gente nunca pensou que ia ter essa eficiência. Você, que hoje mora em São Paulo, que hoje mora numa grande capital, amanhã pode estar trabalhando numa cidade do interior, na sua empresa, com uma vida completamente diferente que você teve hoje, consumindo outros produtos. A economia se reinventa, o mundo se reinventa, oportunidades tem a todo momento. Entendeu? Algumas empresas vão perder, outras empresas vão ganhar. Eu sei que é doída, essa crise é muito doída para a população, muito, mas é por isso que o Banco Central americano está fazendo o que está fazendo, para tentar salvar a dor dessas pessoas. Mas, como consequência disso, muitas empresas vão ganhar mais poder, muitas empresas vão ganhar mais, com uma concentração maior, crescimento maior dos seus produtos, crescimento maior dos seus mercados. Entendeu? E essa questão da valuation é difícil demais, é difícil para os especialistas, para os maiores especialistas do mundo. Você quer deixar um cara de equity nervoso? Pergunta para ele como é que equities são valorizadas. Porque, na verdade, ninguém sabe. O prêmio de risco de equities é muito alto. Então, você diz assim, a Apple está cara. Por quê? Porque está negociando acima de 20 vezes lucro. Então, eu te pergunto, quanto é que a Apple vai te retornar de caixa esse ano? Mais ou menos uns 5%. Se você tem um cash yield de 5%, você pergunta, quanto é que é os juros nos Estados Unidos hoje? É zero. Quanto é que o high yield está? Nada. Entendeu? E você está com 5% de um caixa que é real, porque esses 5% que você recebe é em cima do ativo real, não é acima do ativo nominal, que se deprecia com o tempo. É acima do ativo real. Você vai me dizer que está caro? Eu não consigo te dizer que está caro. Eu posso dizer que está negociando acima da média histórica que eu vi na última década. Mas para te dizer categoricamente que eu prefiro estar em títulos do Tesouro de 10 anos, que estão gerando 0,7% no momento, do que na Apple, que vai me retornar 5% de caixa, honestamente, eu prefiro estar na Apple. Obrigado a todos, obrigado pela participação. Luiz, Fernando, excelentes investidores. Fabiano, excelente trabalho no lado de fundos. Obrigado a todos que assistiram.